O livro é Sobretudo nas Menores Coisas. É do Thor Vaz, que é da Companhia Oceano, de Salvador. Esse está sendo um compartilhamento de uma experiência com um texto, com um livro. É uma viagem, é uma grande viagem, na verdade. É uma viagem, pensa numa viagem mental, pensa numa viagem de entrar dentro dos pensamentos, assim, uma viagem de você de você estar no espaço do inconsciente e você começar a ver as coisas se transformando. E o capítulo específico que eu tô falando é o capítulo 17 desse livro. Porque o capítulo começa com ele falando o seguinte: Coringa de Oxóssi sob o efeito da ayahuasca. Tudo bom? Café? Bom dia. Segura minha mão. É complicado. Eu sei que é difícil. E eu acho muito difícil lidar com uma coisa que vai se transformando em outra muito rapidamente. Mas o que é a vida se não isso, de alguma forma? Quando algo como esse texto chega, acontece que ontem, por exemplo, eu terminei de ler, eu acabei virando a minha casa inteira, eu mudei tudo de lugar, e no meio da faxina eu falei, caralho, era isso. Foi um sentimento de total e completa perda de controle que eu precisei organizar o que estava no meu possível controle. Isso vai construindo um grande paradoxo, porque ele também, ao mesmo tempo, se denomina rei, se denomina pertencente de uma alta casta e etc. E, ao mesmo tempo, ele está nos lugares em que a gente comumente hoje na sociedade vai achar, tipo, porra, por que ele está na rua? Por que ele está na rua no sentido, tipo, na rua, à noite, morando na rua, falando com as pessoas em situação de rua, etc. Meio que quase um Jesus Cristo, assim, meio estranho. É estranho, é difícil de ser dito. E aí ele vai encarnando isso, assim. E ao mesmo tempo ele vai negando as formas de poder que normalmente se tem na sociedade, né? E aí ele vai e de repente ele tá ali lidando com a situação de rua à noite, naquela situação meio insalubre. E aí ele acaba entrando numa limusine para, e aí ele entra na limusine. E aí dentro da limusine ele encontra uma mina. E aí começa, assim, pensando numa imagem, é uma mina que tá meio que provocando ele provocando a mina. E aí fica aí nesse flerte meio estranho, quase uma coisa meio também ardilosa, sabe? E dificílimo, gente, que coisa. Que gênio. Nada aqui é lógico, é uma frase. Nada aqui é lógico. E tem uma coisa meio denotação de poder, sabe? Um homem com uns colares, muitos colares, uma coisa meio bicheiro. Tá vendo que são muitos símbolos que vão se circunscrevendo, assim, nesse lugar de poder e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, num lugar insalubre. Mas ele tá dentro de uma limusine, mas ele tá sob o efeito de ayahuasca. E aí ele, sabe, tipo, fica tipo... Eu acho que a própria forma, nesse sentido, a forma com que está sendo contada essa história, ela tensiona com a realidade do agora. E isso é interessante, de alguma forma, porque vai abrindo, né? E as imagens vão se puxando, Vivi as aventuras dignas de uma estrela em declínio e em expansão. Estrela em declínio e em expansão. Lindo. E aí ele entra nesse carro, eles começam a conversar, eles falam, tem alguns momentos que eles falam sobre uma pílula, e aí eu acho que tem a ver com a relação com a ayahuasca também, e a pílula lembra Matrix, e a pílula lembra Red Pill, que é sempre essa ideia de tomar algo e começar a enxergar a realidade. Você tem a sensação de que a gente vive uma grande simulação de tudo? Pode ser que não seja só você, assim, que é meio comum. E aí, um ponto interessante que essa mina entrando na história, a narrativa vai mudando pra ela também, assim. Sabe quando aquele narrador vai descrevendo a história a partir do ponto de vista da protagonista, assim, né? Ah, não sei o que, João Cândido de Almeida tá fazendo tal coisa, daqui a pouco deslocou, foi pra ela. E eu acho isso interessante, porque nem mesmo a narrativa ela fica só numa personagem, ela foi pra outra personagem, que é essa mina que tá ali dentro do carro. Uma coisa bem sexual, assim, só que eles não transam a princípio, eles só tem um flerte muito detalhezinho, sabe? E sua mão
deslizou e escorregaram, coisas que conotam uma coisa de vai e vem, que é quente, é bem quente, assim, como é descrito. A gente descobre que tudo aquilo tá na cabeça de uma personagem chamada Tomás, que acredita que é o Napoleão Bonaparte e ele tá dentro de um hospital psiquiátrico. E aí, o que vai gerando um grande questionamento, que foi gerando um questionamento em mim, que é um questionamento sempre válido sobre a questão da lucidez, a questão da loucura e como isso vai se dando na sociedade da gente de agora, né? A única forma de ser verdadeiramente um gênio é vivendo o tempo presente, todos os dias, todos os dias. E assim acaba. É isso, é muito mais a experiência que se tem a partir do texto. E aí, quando se constrói uma história onde essas coisas não vão se correspondendo, você fica desconfortável. E eu fiquei muito desconfortável com esse capítulo, com essa história, especificamente desse livro. O que eu acho incrível como feito, né? Dizendo isso de uma forma incrível. Acho que foi isso. Esse vídeo vai ficar aí, né? Vai ficar como uma memória. Foi.